Olá a todos, eu sou Júnia Caetano, bem-vindos ao meu canal Rota do Céu. Hoje a gente vai falar sobre a lua nova aos 20 graus de Escorpião. E vocês sabem, né? A lua é um ponto de poder no tempo. Os antigos diziam que o Sol Yang estava copulando com a lua Yin, e aí tudo ficava às escuras. A lua nova é fértil, é dos começos, das iniciações. Então é uma lua poderosa. Veja onde você tem 20 graus de Escorpião no seu mapa natal. E nós vamos ver que Escorpião lida com as profundezas. E eu começo falando aqui de uma anedota. Tinha um casal que o marido estava em viagem e aí ele ligou para sua esposa, né, para saber como é que tudo estava, e ela falou: "Ai, o gato caiu do telhado e morreu". E ele ficou apavorado. Ele falou: "Olha, da próxima vez não me diga assim, é muito impactante. Fala: o gato subiu no telhado, o gato caiu do telhado e o gato morreu. Tudo bem". Aí depois de alguns meses ele também estava viajando e ele ligou para saber como é que estava a família e tudo, né? Aí ela falou: "A sua mãe subiu no telhado". Então veja, como é complexo a gente lidar com esse assunto morte. E a morte é o mais certo nessa vida, não é? E Escorpião, a casa 8 e Plutão, que rege Escorpião, lida com isso. Morte e renascimento. A morte não é o fim de nada, é o fim de uma etapa, é o fim de um ciclo, né? Então, o que me parece agora é que tem 3 gatos em cima do telhado, sabe? E nós vamos ver aqui o que está acontecendo. Plutão, que rege Escorpião, é intenso, é profundo, né? Me lembra muito um poema do Whitman que diz: "Transformo-me em pó para crescer nas ervas que amo". Então veja como isso tem a ver com as mortes e renascimentos de Escorpião. E isso não é quando você é apenas um escorpiano. Onde é que você tem escorpião no seu mapa natal? Naquela casa você vai viver esse arquétipo, essas mortes e renascimentos, né? Então as profundezas de Plutão, elas estão lá no subterrâneo, nas cavernas. Essa imagem é da caverna mais profunda do mundo, né? Então você imagine que ir a fundo para lidar com mortes e renascimentos dentro de si não é fácil. Onde é que você tem Plutão no seu mapa? Né? Então vamos ver. Essa lua nova do dia 13, aqui esse mapa calculado para Brasília, às 6h27, essa lua nova vai cair na casa 12. A casa 12 é um setor de finalização, do making off, dos bastidores, tem a ver com as curas também. Então, muita coisa aí que estava em segredo vai emergir, sobretudo no nosso país. Pode ser que haja alguma coisa ligada a, a hospitais, a saneamento, alguma coisa ligada a profissionais da saúde, porque estará justamente nesse eixo, olha. Sol e Lua colados com Marte, Marte é o regente de Escorpião. Essa alunação é importantíssima. E eles estão em oposição a Urano. Quando se trata de Urano, é tudo assim imprevisível, inesperado. E veja que Urano está na casa também do trabalho, da saúde, dos bichinhos de estimação. Então, é esse eixo.
né? Touro, Escorpião, que estará sendo mexido. Então, esse grau 20 de Escorpião, para a gente compreender o grau sabiano, quando tem 20 graus em alguma coisa, a gente já interpreta o próximo grau. Então, momento de avaliação, grau 21. Soldado pronto para enfrentar acusações de deserção por amor. Conflito entre velhas e novas perspectivas. Uma disposição de vontade para enfrentar o caos por uma nova ordem. Rendição às emoções. Então, nós estamos vendo que as coisas estão muito tensas no mundo, em todos os sentidos, né? Na parte econômica, no psicossocial, a guerra e tudo quanto é coisa, não é mesmo? E veja, esse Sol e Lua aos 20 graus farão conjunção com Marte. Então, o grau aqui para Marte é o 24. Multidões, agitadas por uma grande mensagem, voltam para casa. O poder que ideias bem formuladas tendem a se tornar fatos reais. Inspiração prática, ou então incapacidade de enfrentar um desafio vital. E olha o que está acontecendo, não é? Lá no Oriente Médio, com pessoas tendo que se refugiar, resgatar, e nós estamos vendo o que está acontecendo. Muito bem, aqui no Brasil, essa alunação vai acontecer aqui, olha, na Casa 9. E a Casa 9 tem a ver com o Ministério da Justiça, o Poder Judiciário, os tribunais, o mundo diplomático, direito internacional, embaixadas e fronteiras, importação e exportação, as universidades, as religiões, os cultos, a consciência social, o turismo. Então, nós estamos vendo que o Brasil está meio que numa saia justa nesse momento, por conta dessa guerra lá no Oriente Médio, não é? Então, muitas coisas aqui podem acontecer, inclusive algumas rupturas. Por quê? Porque o Urano está aqui na casa 3 dos acordos e contratos, né? Da comunicação, em oposição a esses 3 planetas na casa da justiça. Então, muita coisa também com relação ao judiciário pode explodir, pode vir à tona. Inclusive as injustiças, né, que nós estamos vendo nos últimos anos, né, essa exacerbação desse terceiro poder, digamos assim, né, aqui no nosso Brasil. Bem, Plutão quer dizer o rico em grego. Onde é que você tem ele no seu mapa? Plutão é uma deidade com os atributos da serpente. É curador, doador de saúde espiritual e física e iluminador. Plutão tem a ver com a cura. O xamã, o pajé, o cirurgião, o médico, o psiquiatra, o psicanalista. Plutão ele vai a fundo, ele vai desdobrando as camadas. Ele vai ali na causa, não no efeito da doença. Então, a cura de Escorpião também, né? Plutão rege Escorpião. A cura de Plutão é quando você decide se transformar, né? Você não vai tomar um remédio para só aliviar o efeito, né? Você vai lá a fundo extirpar o mal. E Escorpião e Plutão regem a casa 8. A casa 8 é o lugar onde os demônios se põem a favor dos anjos, né? Justamente por conta dessa força de morrer e renascer. Esse livro tibetano dos mortos tornou-se referência para toda a humanidade em que afirma não apenas que a consciência persiste após a morte, mas também
que é possível morrer de modo que tenha atingido a clareza da consciência e a compreensão da realidade. Ou seja, vamos nos preparar para essa nova etapa, porque senão distraídos morremos e voltamos aqui para esse samsara. E por que será que esse é um assunto tabu? Por que ninguém quer falar disso, né? Por quê? Porque há a compreensão de que as coisas têm continuidade. E se você ter a crença de que aqui é o fim, você se limita, né? E você fica à mercê de uma série de coisas, de uma série de domínios de controle. O livro tibetano dos mortos, Bardo Thodol, traz um conjunto de instruções para os mortos, um guia dos fenômenos do reino do bardo, esse estado de existência intermediário entre a morte e o renascimento, que continua por 49 dias após a morte até a próxima reencarnação. Então veja, não importa quando será, não sabemos, mas a gente devia estar se preparando para isso, né? Para fazer uma boa passagem, para ir para um lugar elevado, não é mesmo? Não ficar ali no umbral e ficar ali perdido e tudo isso. Então veja, as águas escorpianas, elas são profundas. Pode ser comparada à água de um pântano que tem vida, mas quem é que mergulha num pântano? Pode ser água de um poço que é potável, fresca, mas dá trabalho para cavalo, né? Virou um cacófato aqui. Dá um trabalho para cavar o poço e para içar essa água, né? E também veja, olha o rio que existe em cavernas profundas. É algo mágico, né? Essa é a água escorpiana. E todas as casas de água, porque são os 3 signos de água. Caranguejo, que é a casa 4, escorpião, que é a casa 8, e peixes, que é a casa 12. E todas as casas de água lidam com o passado, com respostas condicionadas que são agora instintuais, do instinto, e que operam através das emoções, e daí com o karma. Então, escorpião, Plutão, casa 8, lida com rejeição e intimidade. Escorpião produz os testes e provações da humanidade, o discípulo do mundo. O caminho do discípulo é o caminho da transformação e regeneração. Então, se a gente for comparar os 3 signos de água, caranguejo seria o estado líquido, escorpião o estado sólido, como gelo, por isso que o escorpião tem essa aparência de frieza, calculista, né? E peixe seria o estado gasoso da água. Agora, essa lua nova vem de uma sequência muito importante de eclipses, que eu fiz vídeo sobre isso, deem uma olhadinha. O eclipse solar do dia 14 de outubro também estava ali envolvido com Urano, lembra? Olha aqui a mudança de direção, uma coisa inesperada. Quem podia imaginar que essa guerra ia estourar assim? E da forma que foi, não é mesmo? Lembra que o eclipse do dia 14 fez uma sombra nas Américas, né? Inclusive aqui no Brasil. E pegou todo o norte do Brasil. Nós estamos vendo o que está acontecendo. E o eclipse lunar do dia 28 de outubro foi em Escorpião, colado com Marte. E nós estamos vendo as coisas se desarranjarem, situações de guerra, de disputa de poder e de território. O pessoal está com sangue nos olhos. E veja que a sombra aqui, na verdade, né, a luz desse eclipse, né, pegou aqui a África e também o Oriente Médio, onde as coisas estão pululando, não é? Então veja, 3 gatos estão no telhado.
porque a gente está lidando com guerra, inclusive a da Ucrânia não terminou. Isso pode ter uma repercussão muito maior do que a gente imagina. Nós estamos vivendo um problema de economia mundial, que está todo mundo achando que está tudo bem e não está. E também a questão do clima, não é? Aqui tem a capa do The Economist. Aqui a capa na época da crise sanitária. Veja ali o homem com máscara, inclusive o cachorrinho, né? Aqui está dizendo, está tudo sob controle. Mais ou menos, não é? E agora, nesta capa de novembro de 23, está dizendo, muito bom para ser verdade, não é? Então, veja, é a mesma situação, né? A pessoa continuando a sua rotina, levando o seu cachorrinho para passear, só que não está vendo que houve uma ruptura. A realidade já não é mais a mesma. Aliás, o mundo acabou em 2012. Aquele mundo que a gente conhecia não é mais o mesmo. Então, não está tudo maravilhoso. Não está tudo em abertura para você investir e apostar todas as suas fichas. Não! Não entre em dívida. Tome cuidado com os investimentos. Seja cauteloso. Porque as coisas, elas não estão seguras. Tanto que está vendo assim um esplendor de auroras boreais em lugares que não tem que ter aurora boreal. É tudo muito lindo, mas isso é um sinal de que as coisas não estão boas no campo eletromagnético da Terra. Então, tiveram aí 2 ejeções de massa coronal por esses dias que causaram a aurora boreal na Europa, na América do Norte, até na Ucrânia, na Itália, na Grécia, em Portugal. Isso não é normal. O gato está em cima do telhado. Olha lá, espetacular aurora australis, né? Transforma o céu noturno em rosa na Tasmânia. Qual foi a consequência disso? Interrupção nacional na Austrália. Logo em seguida, deixa milhões sem telefone e acesso à internet. Então, as coisas lá em cima, elas estão também sendo mexidas. Isso está sendo avisado há mais de 40 anos. Olha aqui o nosso Brasil por esses dias. Uma onda de calor mais intensa da história. Vai ser de 10 a 15 de novembro, talvez se estenda um pouco mais. Então, aqui no Brasil, nós estamos debaixo da anomalia magnética do Atlântico Sul. Nós estamos vendo que já há uns 3, 4 anos as coisas estão mudando muito, sobretudo no Sul. E também está ocorrendo algo no psicossocial das pessoas no planeta. E a gente está vendo que muita gente não está segurando a onda, né? Tem uma crise ali, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma pandemia de fentanil, se não me engano, que é uma droga que deixa as pessoas, é um opiáceo, né? Que deixa as pessoas como um zumbi. Tem uma outra, acho que chama Trek, se não me engano, que vai comendo a pessoa por dentro. É uma coisa absurda o que está acontecendo. Então a humanidade ela está desolada, ela está sem esperança, ela está entregue, ela está numa grande confusão. E a gente precisa estar centrado, a gente precisa estar forte, porque tudo isso já estava previsto e programado, sabe? Aqui no Brasil, né? A seca excepcional no norte, imagina, tudo isso aqui era o Rio Amazonas. O que está acontecendo? E, por outro lado, lá no sul, enchentes terríveis, como nunca houve. Né? Então, tem alguma coisa rolando. As guerras, né? Perdão, que não é só lá no Oriente Médio, tem lá na Ucrânia, acho que
teve um país, esqueci agora o nome dele, Zeibaquistão, uma coisa assim, também já dominou ali a Armênia. Então, tem muita coisa acontecendo e a gente está distraído, sobretudo por conta da mídia, né? Que só foca uma coisa, que é o interesse deles, né? E aqui nós temos a Guiana, que faz fronteira com o nosso território, lá com Roraima e tudo, e há rumores de conflitos da Venezuela de olho na Guiana. Vocês imaginam que isso pode também trazer como consequências? Então, essa lua nova em Escorpião, aos 20 graus ali no seu mapa natal, ela pode te trazer um alerta do que precisa ser transformado profundamente na sua vida. O que você precisa deixar morrer? Que padrões e conceitos e práticas que não estão te levando a lugar nenhum? Você precisa pegar a rédea da sua vida nesse setor que está acontecendo essa lua nova e transformar, e curar, e expurgar, e fazer uma limpeza, uma faxina profunda. Escorpião é um signo de intensidade, né? É um signo profundo, passional, tem a ver com o controle, com a possessividade e pede o quê? Reciclagem. Então, onde estiver ocorrendo essa sua lua nova, veja o que você precisa deixar ir, o que você precisa deixar morrer para renascer. A morte é acompanhada de renascimento. A morte não é o fim, né? Então, como a gente está vindo aí de eclipses ligados a esse eixo de Escorpião e Plutão e o Marte envolvendo e tudo isso, salta aos olhos o que está acontecendo no planeta. Então é hora das pessoas começarem a tomar providências para que as coisas não saiam do controle na sua casa, né? Com o seu abastecimento, com o seu organismo, com a sua saúde mental, sobretudo. Então, fiquem informados, mas não fiquem invadidos por notícias que acabem derrubando você, que acabem te assustando e te trazendo uma aflição. Então, veja, esta lua nova, ela é bastante poderosa, né? De eliminação, de transformação, de se resgatar o poder, né? Onde você tem esse escorpião. E eu até termino, né, com essa música, com essa letra da Adriana Calcanhoto, né? Eu gosto dos que têm fome, dos que morrem de vontade, dos que secam de desejo, dos que ardem. Então, onde está Escorpião no seu mapa e essa lua nova não é um ponto passivo, morno, não! É um lugar de força, onde você tem Escorpião lá, naquela casa do seu mapa natal. E essa lua nova, ela pode ser bastante poderosa, justamente por conta disso, né? Então é isso, meus amados. Eu agradeço aqui a companhia de vocês. Vamos prestar atenção no que está acontecendo no mundo. O mundo está passando por um processo natural no clima, não é por conta de um monte de pão de vaca, né? E vamos eliminar as vacas e não sei o quê, e o net zero, e vamos cobrar dos países esse gás. Gente, presta atenção no que está acontecendo, né?
Enfim, é um momento, como eu já comentei, né? Tem 3 gatos no telhado. Né? Então vamos começar a se mexer para a gente ver o que a gente pode transformar aonde a nossa mão alcança, né? Naquele setor do mapa que as coisas estão acontecendo. Tanto o eclipse em Escorpião, como agora a lua nova. Ok, meus amados? Então, eu agradeço a companhia e se vocês gostarem, eu peço que deem um like e compartilhem, né? Para a gente estar aqui compreendendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Através dessa rota do céu. Ok, meus amados? Então, um grande abraço e que essa a lua nova ajude a todos nós a nos transformarem para melhor, ok? Muito poder e muita força e muito centramento para todos nós. Até breve.